Graça e paz. Tudo bem? Vocês estão bem? É uma alegria estar aqui. E olha, eu preciso fazer alguns apontamentos sobre a ministração do Murphy. Foi muito boa. Quem gostou, diga amém. Uma coisa que talvez nem eles saibam, e certamente a maioria de vocês não sabe, eu sou uma pessoa que eu não consigo dormir bem fora da minha casa. O semestre passado foi um semestre bem movimentado, graças a Deus. Eu pude viajar bastante no semestre passado, mas mesmo em hotéis, eu não consigo dormir tão bem quanto eu durmo na minha casa. Eu consigo descansar quando eu estou na minha casa. Sabe aquele sono que você embala, que você é renovado? E só existe um outro lugar que eu consigo dormir exatamente como eu durmo na minha casa, que é a casa do Murphy e da Verônica. Eu não sei se eles repararam isso, mas boa parte das vezes que eu vou na casa deles, eu durmo. Eu já dormi na cama deles, já dormi na cama do Jonatas. E é um dos poucos lugares que eu consigo deitar e dormir. Aliás, fora da minha casa é o único lugar que eu consigo fazer isso e fazer bem, né? E descansar mesmo, ter um sono profundo. Então, é verdade, Deus tem de fato batizado a sua casa, a sua família com paz. A casa é maravilhosa, o lar que vocês constroem dentro dessa casa nova também é maravilhoso e a bênção de Deus está lá. Outro fato importante aí, tem a ver com todos nós, é que várias vezes ele falou da esposa, não é? Da esposa movendo a ele, cutucando ele para que ele faça alguma coisa a mais, para que ele dê um passo mais adiante. Existe um entendimento judaico que é que a mulher é quem empurra o homem para a vida. Desde o nascimento, quem empurrou você para a vida foi a sua mãe. Então, há um entendimento de que é a mulher que nos empurra para a vida. Deus, quando diz a Adão, far-lhe-ei uma ajudadora, na verdade ele está dizendo, far-lhe-ei uma opositora idônea. Então a mulher é essa aí, meu irmão, que vai te cutucar até você ser tudo o que Deus tem para você nessa terra. Levante a sua mão para o céu, você homem. Você que é marido aí, diga, Senhor, por favor, com mais força e com mais convicção, ainda mais se a sua esposa estiver aqui. Diga, Senhor, muito obrigado pela minha esposa. Muito obrigado pela minha mãe. Muito obrigado por essas mulheres que o Senhor levantou na minha história para me mover, para me impulsionar mais para frente. Amém? Amém? Por favor, aplauda. Se a esposa estiver aqui, aplauda mais forte ainda. Em nome de Jesus. Importante, né? Mas é verdade, é a mulher que te empurrou para a vida. Então, olha, Deus usa essa sua opositora idônea para fazer você e eu fazermos coisas que nós nunca imaginaríamos que faríamos, né? Mas graças a Deus pela vida delas. Graças a Deus por essa oportunidade. Quero mandar um beijo, um abraço especial para todos vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube. Por favor, se fizer sentido para você, curta, comente, compartilhe. Porque quando você faz isso, esse conteúdo ele é destacado. E outras pessoas, quando forem pesquisar, por exemplo, igreja, já vai subir para a pesquisa, já vai aparecer os vídeos da Manancial, já também, quando alguém colocar lá MAN, já vão aparecer os vídeos da Manancial. Todas as vezes que nós curtimos, comentamos e compartilhamos, nós patrocinamos esse vídeo, esse conteúdo. Então é importante, esse conteúdo ganha relevância, e esta relevância faz com que este vídeo seja levado a outros. Então curta, comente, compartilhe. Certamente alguém precisando ouvir aquilo que vai ser ministrado aqui nesta noite. Quero mandar um beijo especial também para o nosso querido apóstolo que está nos acompanhando. Um beijo de todos. Eu até pensei aqui da gente tentar pegar a imagem de todos, mas não é possível, tem a distância que nós precisamos manter. Então, ele está nos acompanhando, está nos vendo, está se recuperando e pode ter certeza, ele voltará ainda mais intrépido, ainda mais ousado, ainda com muito mais de Deus para derramar sobre a nossa vida. Amém? Amém? Salmo de número 18, por favor. Salmo de número 18. Graças a Deus, sou grato a Deus pelo envio
dos nossos apóstolos, dos nossos pais espirituais, dos nossos líderes, e é debaixo deste envio que eu quero ministrar a sua vida nesta noite, amém? Salmo 18, versículo de número 37. Salmo 18, versículo de número 37, diz assim: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo, ou em algumas traduções, depois de haver destruído cada um deles. Senhor, nós louvamos o teu nome mais uma vez. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que a resposta, a direção, o sinal que este homem, esta mulher precisa, que em nome de Jesus o Senhor me use poderosamente para ser canal desta resposta, desta direção, deste sinal, que o Senhor fale conosco nesta noite, e que no final, quando todo este momento se encerrar, nós possamos sair daqui transformados, renovados, fortalecidos e jorrando vida em nome de Jesus para todos aqueles que se conectarão a nós ao longo desta semana, que em nome de Jesus serão impactados pela vida que o Senhor vai fazer fluir de nós a partir deste culto, desta palavra, em nome de Jesus. Só quem crê diga amém em nome de Jesus. Amém, vamos lá. Não existe no hebraico a palavra pecado. Tem que ficar aqui? Tem que ficar aqui? Não? Ali? Ah, ok, glória a Deus, está sem sinal. Coloca de novo para eu dar uma olhada. Bom, vamos lá. A palavra pecado não existe no hebraico. No hebraico, a tradução exata a palavra é shetvet, que quer dizer errar o alvo. Então, pecado, né, como a palavra aportuguesada, como esse entendimento que nós temos, ele é diferente no hebraico. No hebraico é shetvet. Shetvet é errar o alvo. Quando Adão fez aquilo que Deus havia dito a ele para não fazer, quando Adão errou o alvo, Deus chama Adão e diz: Adão, até aqui nós caminhávamos de uma maneira, até aqui nós vivíamos de uma maneira, até aqui nós nos relacionávamos de uma maneira. A partir de agora, nós teremos de nos relacionar de uma outra maneira. A partir de agora, a regra do jogo mudou. A partir de agora, as condições para o nosso relacionamento mudou. As condições do que eu havia proposto mudou. Mudou por quê? Porque você decidiu fazer algo que eu pedi para você não fazer. Então agora a realidade é outra, as condições são outras. Se até então eu traria para você a oportunidade de desfrutar, se eu traria para você as coisas prontas, a partir de agora tudo dependerá também do seu posicionamento, tudo dependerá também das suas ações, tudo dependerá também das suas atitudes, tudo dependerá também daquilo que você fizer. Então, a partir de agora, as regras mudaram, porque nós começamos a jogar um outro jogo. Estava tudo certo, estava tudo lindo, estava tudo maravilhoso, estava tudo sensacional, estava tudo estabelecido, estava tudo acordado, mas agora o acordo mudou. Por quê? Porque você rasgou aquele acordo. A realidade agora é outra. O que será proposto a você, Adão, é diferente. Tudo agora vai depender também do seu esforço, da sua ação, da sua atitude. Amém? Amém? Há exatos 30 dias atrás eu estive aqui ministrando a oferta e eu falei sobre Mateus 7:21. Isso foi dia 18/1 agora, 2021, e eu falei sobre o reino de Deus não ser daqueles que dizem, que falam, mas daqueles que fazem, daqueles que entram em ação. Porque afinal de contas, mais vale uma grama de atitude do que uma tonelada de teoria. Teoria sem prática é nada, não serve para nada, para absolutamente nada. O versículo que nós lemos mostra muito do caráter, das características, da personalidade de Davi. Que homem
extraordinário. Que homem apaixonante era Davi. Você leu comigo, ele disse: persegui os meus inimigos e os alcancei, e eu não voltei enquanto não destruí cada um deles. Olha que coisa sensacional. Davi não era alguém que esperava acontecer, Davi era alguém que fazia acontecer. Eu não esperei os meus inimigos virem contra mim, eu não aguardei os meus inimigos me acessarem, eu fui atrás deles, eu impus a eles a derrota. Eu não esperei que eles me afligissem, eu não esperei que eles me atacassem, eu persegui os meus inimigos, os alcancei e só voltei depois de matar todos eles. Percebe? É um homem de atitude, é um homem de atitude em Deus, é um homem que aliançado e alicerçado em Deus é capaz de ter atitude. Diga atitude. Que coisa sensacional. É um versículo, mas que expressa tanto do caráter e da personalidade de Davi. Davi não era alguém que esperava acontecer, Davi era alguém que fazia acontecer. A palavra fé no hebraico é emuná. Diga emuná. Emuná. Emuná é a palavra fé no hebraico. Agora, o interessante é que a palavra emuná, ela tem a mesma origem da palavra treinar. Emuná vem da palavra imun, que significa treinar. Vou repetir, emuná é fé, e tem a mesma origem da palavra imun, que é treinar. No idioma hebraico não tem nada por um acaso, não há nada por um acaso. Tudo no hebraico tem um sentido e um significado. Tudo no hebraico tem um porquê, uma identidade, um propósito e uma estratégia. E assim também é tudo que Deus faz. Diga assim: tudo tem um porquê, uma identidade, um propósito e uma estratégia. Emuná vem de imun, que é treinar. E a fé é exatamente isso. É um treino diário. A fé é um treino diário. Não é por um acaso que a palavra emuná tem origem na palavra imun. Não é por um acaso que fé tem origem na palavra treinar. Por quê? Porque a fé deve ser treinada dia após dia. Se você seguir as instruções direito, você vai dia após dia subir degraus, subir níveis, aguentar mais, ter mais força, se tornar mais resistente, mais forte no espírito, mais forte em Deus, mais firmado nele. Todos os problemas pelos quais você passou, tudo que você passou na sua vida até o dia de hoje, fez você treinar a sua fé e chegar até aqui. Assim são os desafios. Os desafios são treinos para a nossa fé. As dificuldades são treinos para a nossa fé. Os gigantes treinam a nossa fé. Tudo que se coloca diante de nós é um treino para que nós possamos fortalecer a nossa fé. Tudo o que Deus faz é bom. Tudo o que Ele faz para o bem. Existe uma frase judaica que diz exatamente assim: tudo o que Ele faz para o bem. E aí já no Novo Testamento nós vamos ter o entendimento de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Tudo, pastor, tudo, absolutamente tudo, só tem uma serventia: treinar a nossa fé e nos fortalecer para subirmos mais um degrau nesta caminhada, nesta vivência, nesta aliança nossa com um Deus que tem nos dado todas as coisas, nos sustentado e nos colocado de pé. Amém? Então, foi a tua história que te trouxe até aqui. São os desafios que nos fazem de fato subir mais um degrau, fortalecer a nossa fé. Quando eu venho a uma reunião como essa, eu venho para receber ensinamentos e então fortalecer a minha fé. Quando eu vou em um discipulado, eu vou para receber ensinamento e então fortalecer a minha fé. Agora, obviamente, eu preciso pegar tudo isso que me é ensinado e me esforçar para quê? Para colocar em prática. Amém? Amém? Você está aí? Gênesis 1, do 26 ao 28. Deus cria o homem. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e colocou ele na terra para dominar, governar e multiplicar. Diga: eu sou a imagem e a semelhança de Deus, e Ele me colocou aqui na terra, para dominar, governar e multiplicar. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. É isso que está escrito aí? Sim ou não? Os céus são os céus e a terra Ele deu para quem? E o que é que nós estamos fazendo com isso? Nós precisamos ter claro isso, quem nós somos, o que é que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Senão as coisas começam a nos jogar de um lado para o outro. O que é que Deus quer de mim, pastor? Deus quer de mim e de você relacionamento. E através deste relacionamento, Ele quer que nós venhamos a entrar em ação. Diga: ação. 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7 diz assim: Ele tem nos dado espírito de ousadia, de intrepidez. O que é que Deus quer, pastor? Deus quer relacionamento, e que através deste relacionamento, que eu e você venhamos a entrar em ação. Filipenses 2,13 diz que Ele opera em mim o querer e o realizar. Ele opera em você o querer e o realizar. O que é que Deus tem colocado dentro de você que você ainda não viveu? O que é que Ele tem colocado dentro de você para você viver, para você realizar, para você fazer e você ainda não fez? É tempo de nós tomarmos posse do espírito de ousadia que está sobre nós e começarmos a nos mover, começarmos a entrar em ação. Se nós estivermos aliançados e alicerçados nele, nós faremos a nossa parte, entraremos em ação e Ele nos dará o resultado. Ele nos dará o resultado. Mas Ele nos dará o resultado quando? Quando nós entrarmos em ação. Mateus 7, do 24 ao 25. Mateus 7, do 24 ao 25. Diz o seguinte: diz que o homem que ouve a palavra de Deus e se empenha por colocar o que está recebendo em prática, este homem será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa na rocha. E então subiram os rios. O que é subir os rios? O passado o alcançou, mas ele permaneceu firme. Sopraram os ventos
O que são os ventos soprando? São os desafios, as dificuldades, as guerras diárias. Mas ele permaneceu firme. Desceram as chuvas. O que é, pastor, descer as chuvas? É o teste da cobertura. É para saber o quanto eu estou aliançado de verdade, o quanto eu estou em comunhão, o quanto eu estou em concordância. Mas as chuvas desceram e ele permaneceu intacto, de pé. Esse é o objetivo de Deus para você e para mim. Que a partir de agora, o quanto mais rápido possível, nós venhamos a nos esforçar e nos empenhar por colocar a palavra em prática e nos tornarmos homens e mulheres maduros, firmados na rocha da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém? O resultado extraordinário é uma parceria. O resultado extraordinário é uma parceria. Que parceria é essa, pastor? É uma soma. É você mais Deus. Eu mais Deus. O meu melhor somado ao melhor de Deus. Essa é a conta que nos faz viver o extraordinário. Nós naquilo que é possível e Deus naquilo que é impossível. Lucas 18, 27. Coloca para mim, por favor. Lucas 18, 27. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a... Então o extraordinário é você mais Deus, sou eu mais Deus. Somos nós caminhando na direção daquilo que Deus tem nos guiado, daquilo que Ele tem colocado no nosso coração. Olha que loucura, olha que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. A palavra hebraica para futuro é atide. Atide é a junção de duas palavras, et, que é tempo, e iade, que é mão. Então, na tradução literal de futuro no hebraico, quer dizer que o tempo futuro é o tempo que está em nossas mãos. É aquilo que eu e você fazemos hoje, que vai construir a nossa realidade de amanhã. É aquilo que eu e você entramos em ação hoje, que vai construir a nossa realidade de amanhã. Aliançados e alicerçados em Deus, entraremos em ação e viveremos um futuro extraordinário. Eu vou repetir: aliançados e alicerçados em Deus, entraremos em ação e viveremos, continuaremos a viver um futuro extraordinário. Amém? Essa é a ideia. Atide, et, tempo, e ad, mão. O futuro é um tempo que Deus colocou nas tuas mãos. Amém? Gênesis 28, 11. Jeremias 28, 11. Jeremias 28, 11. Diz que eu é que sei que pensamentos tenho sobre vocês. Pensamentos de paz e não de mal. Para dar a vocês o quê? O futuro, o fim, o final que você deseja. Salomão vai dizer que melhor é o fim do que o começo. Deus opera em nós o querer e o realizar, e Ele tem pensamentos de paz sobre nós, visando dar a nós o fim que nós desejamos. Então a minha pergunta é: o que é que deseja o teu coração? O que é que o teu coração tem desejado? E que você ainda tem, por medo, por uma série de questões, ficado, parado, estagnado e não entrado em ação. Quando você colocar o pé, Deus vai colocar o degrau.
Quando você colocar o pé, Deus vai colocar o caminho. Quando você der o primeiro passo, Ele vai estender diante de você o caminho aplainado que Ele tem preparado para todos aqueles que em ousadia decidem se mover e não são tão somente ouvintes daquilo que é ministrado e ensinado. Você entende isso? Você entende mesmo? O que vai determinar se de fato você está compreendendo isso, é a sua ação a partir daqui. Amém? Ele opera em nós o querer e o realizar. Ele tem colocado desejos maravilhosos e extraordinários no seu coração. Ele tem pensamentos de paz a seu respeito, para dar a você o fim que você sonha, deseja, almeja. Agora nós só viveremos isso se nós entrarmos em ação, se nós nos posicionarmos e de fato nós andarmos na direção daquilo que nós devemos andar, para que nós possamos viver. Perceba que havia aquele temor todo, Jesus andando no mar, aquela confusão toda, todo mundo com medo. Jesus se apresenta como Jesus e Pedro diz então, se é você mesmo, me permita ir aí com você. E Jesus fala, bora, vem, dá o passo, põe o pé para fora, vem. E ele veio, e enquanto ele veio e se manteve firme, dentro do seu foco em Deus, ele caminhou sobre as águas, coisa que nenhum outro ser humano fez. O passo de Pedro, Jesus não podia dar por ele. O passo de Pedro não poderia ser dado por Jesus, porque era o passo de Pedro. Às vezes eu vejo uma coisa assim, às vezes eu vejo dentro do nosso movimento cristão evangélico no Brasil, uma imaturidade terrível. Eu vejo pessoas acreditando que vão ficar paradas, não vão se mover em nada, e Deus vai bater lá na porta dele, com um anjo, garçom do céu, e vai servir a ele. Você já ouviu da boca do Murphy aqui, quando eu respondo a resposta certa, Deus responde também na minha direção, mas eu preciso responder, eu preciso dar um passo, porque a fé sem obras, a fé se ela não entrar em ação, ela é morta, ela é discurso, ela é historinha para boi dormir, ela é religiosidade, é algo que se conhece mas não se vive. Perceba que quando Jesus está pregando, um grupo de pessoas olha e fala, esse homem é diferente. Por quê? Porque ele fala como quem tem autoridade, ou seja, aquilo que é verdade a partir dele, antes de ser verdade, a partir dele é verdade nele. Primeiro é verdade nele, para depois ser verdade a partir dele. O que nós recebemos é muito precioso e precisa ser verdade através de nós. Queridos, nós precisamos impactar essa sociedade, e isso só vai acontecer quando nós levantarmos da cadeira, quando nós entendermos a realidade espiritual e começarmos a agir. Deus vai nos dar coisas extraordinárias, Deus vai nos fazer ser canal de vida, de libertação para muitos. A verdade sendo verdade em nós, para depois ser verdade através de nós, vai atrair as pessoas, porque as pessoas vão ver e vão dizer, aquilo ali não é um discurso da boca dele, aquilo é uma prática que é vivenciada na vida dele, porque eu vejo a vida dele, e a vida dele é diferente, ele fala, ela fala, como quem tem autoridade. Amém? Amém? O livro de Josué, no primeiro capítulo, traz um tratado sobre fé e a postura do homem. É um tratado, é um plano de ação de Deus com o homem. Josué, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, é um tratado de Deus, de um plano de ação, Deus mais o homem mais Deus. Coloca pra gente, por favor, tá lá já? Josué 1, do 1 ao 9. Diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo:
Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu tenho dado a você, como disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de você, ninguém vai ficar de pé diante de você, todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu vou ser com você. Não te deixarei, não te desampararei. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Eu não mandei você, ô Josué, se esforça, tenha bom ânimo, não se pasme, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. É isso aí, Josué, vai, continua, vai, não para, vai, avança, vai, anda, porque eu vou ser com você. O posicionamento é teu, mas a vitória é minha. O posicionamento é teu, mas o resultado é meu. O resultado é meu. Esse é um tratado de Deus com o homem. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, também diz coisas semelhantes. Coisas como o posicionamento do homem trará a resposta, o respaldo e a bênção de Deus. Mas começa com o homem, com o posicionamento do homem. A voz de Deus nos ensina. Siga a voz de Deus, o ensinamento, a palavra, siga a instrução, entre em ação e Ele dará o resultado. Diga: o resultado não é meu, é do Senhor, mas o empenho, o posicionamento é meu. Diga: eu me empenho, eu me posiciono e Deus me dá o resultado. Amém? 1 Coríntios 3, do 6 ao 9, diz que nós plantamos, nós regamos, mas quem dá o crescimento é? Que fique claro que o nosso esforço, que o nosso empenho é relevante, mas que fique mais claro ainda que o resultado vem dele, para que o homem não se glorie quando alcançar a vitória. Então, o empenho é nosso, nós plantamos, nós regamos, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, eu me posiciono, então eu me esforço, e Ele me dá o resultado. É Deus quem dá o resultado, é Deus quem dá o crescimento. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e Ele nos colocou aqui para governar, para dominar e para multiplicar. Ele nos deu a terra, e Ele quer nos tornar proativos e não reativos. Reativo é alguém que precisa de um estímulo exterior para poder fazer alguma coisa. Reativo é alguém que não age, reage. Reativo é alguém que não propõe nada, ele espera as coisas acontecer para que ele possa fazer alguma coisa. Vamos ver aí no que dá. Vamos aí, vamos indo. Aconteceu alguma coisa, então vou para a direita. Não.
Deus colocou você na terra para governar, dominar e multiplicar, para resplandecer a glória dele. Esses dias eu fiz uma live com um rabino, e eu perguntei ao rabino, o que é que Deus pediu ao povo de Israel, rabino? E ele me disse, Deus pediu ao povo de Israel, que o povo de Israel seja luz para as nações e para as pessoas. E imediatamente eu me lembrei de Jesus dizendo que nós somos luz do mundo e sal da terra, e que nós estamos aqui para deixar, para permitir que a nossa luz brilhe diante dos homens. A pergunta que precisa estar dentro de nós é: a nossa luz tem brilhado diante dos homens? A nossa luz tem brilhado diante dos homens? Nós temos caminhado, avançado, entrado em ação com base na palavra, com base na direção de Deus, ou nós estamos vendo o jogo acontecer na arquibancada e deixando as coisas tomarem o rumo que elas mesmas devem tomar? O que é que nós temos feito? Há um conceito judaico também de que nós estamos, de que aquilo que os nossos olhos veem é o mundo do 1%, e que o mundo do 99% é o mundo espiritual, é o mundo que os nossos olhos não veem, e que nós precisamos estar conectados no mundo espiritual em Deus, porque o mundo físico, aquele que os nossos olhos veem, ele é regido, segundo eles, pela lei de Murphy. Quem sabe o que é a lei de Murphy? Não é a lei do meu cunhado. É uma lei que diz o seguinte: se há possibilidade de dar errado, vai dar errado. É aquela ideia de que o pão com manteiga, quando cai da mesa, ele sempre cai com a manteiga virada para o chão. Agora, quando nós estamos ligados no mundo espiritual, em Deus, nós vivemos o mundo do 99%, daquele que opera coisas extraordinárias, daquele que traz para a nossa realidade, para esse mundo que os nossos olhos podem ver, coisas maravilhosas, coisas sensacionais, coisas extraordinárias, e que este mundo, o mundo espiritual, é regido pela possibilidade. Não há impossível, tudo é possível, e Deus faz existir aquilo que não existia. Deus traz à realidade aquilo que ainda não era concreto, e Ele então traz milagres, a abundância, o extraordinário para essa realidade. E aí, o que é que você veio fazer aqui essa noite? O que é que você veio aqui fazer essa noite? O que é que você tem vindo fazer aqui? O que é que você faz no grupo de discipulado? Nós precisamos ter essa consciência. Nós estamos recebendo instrução para aumentar a nossa fé, para amadurecer, para avançar, e principalmente para entrar em ação, e Deus nos dará vitória. Amém? Deus nos dará vitória. Eu entro em ação nele. A partir da aliança que eu tenho com ele, eu entro em ação. Se você entrou aqui numa perspectiva humana e natural, dentro deste mundo, do que os teus olhos podem ver e do 1%, talvez você tenha ficado triste, porque você não viu o apóstolo ministrando, porque você não viu um teclado tocando, porque você não viu a Jaque cantando, porque você não viu outra pessoa pregando a oferta, porque isso é muito de gosto. É claro que nós queremos todo domingo receber do nosso apóstolo, é verdade, e ele é uma bênção, e tem sido uma bênção, e seguirá sendo uma bênção para nós, é verdade. Mas é verdade também que se Deus preparou uma outra realidade, Ele respalda a palavra dEle, e Ele tem algo para nos instruir e para nos dar. Enquanto o Antônio Carlos pregou aqui no começo do ano, nós conversamos no dia seguinte, e ele me perguntou: e aí, o que você achou? Eu disse: eu recebi a minha fatia. Ele estava aqui pregando, e o Espírito me mostrou uma realidade extraordinária, a realidade da criação.
Deus enxerga um problema e Ele cria uma resposta para aquele problema. Ele cria uma solução para aquilo que Ele viu e identificou que não era bom. Ele cria algo que era bom. Deus está sempre identificando problemas e criando novas realidades. Como é que eu devo agir, pastor? Identificar os problemas e criar soluções para esse problema. Deus deu isso na sua mão e Ele vai prosperar você. Pastor, eu identifiquei um problema na minha vida. Então crie algo novo, seja criativo, porque esta essência de Deus de criatividade está em você. Seja criativo, Deus vai abençoar as obras das suas mãos. Como assim, pastor? Pastor, eu estou com um problema aqui, pastor, de financeiro. A coisa deu uma mudada aí dentro da área que eu trabalhava nessa pandemia. O que é que Deus fez? Identificou um problema e criou algo para responder àquele problema. Então crie algo. Faça algo que você não fez ainda. Seja criativo. Vá lá numa indústria de camiseta. Compre lá mais barato. Faça tela, imprime e vá vender essas camisetas. Vá lá no Mercadão, compre coisas, ou em outros lugares, e revenda. Seja criativo, Deus vai te abençoar, mas entre em ação, identifique o problema, e não fique parado olhando para ele, chorando leite derramado. Diga, Deus criou um problema, Deus criou algo bom, para tudo aquilo que não era bom. Ele está em mim, Ele está comigo, eu vou criar algo bom, para isso que não está bom, eu vou me levantar, e Deus vai me abençoar em nome de Jesus. Vai fazer curso de internet, aí começar a tirar foto, em festas, em casamentos, você vai arrebentar em nome de Jesus. Vá vender seguro de carros aí com a PVS. Vá, mas vá, porque não vai vir pronto para a tua porta. Identifique o problema e crie uma solução, e Deus vai te abençoar. Olha que maravilha, eu recebi isso na ministração do Antônio Carlos. Deus tinha uma instrução para me dar. Obrigado, Antônio Carlos. Deus te abençoe e te use sempre. Viu? Se eu entro aqui na perspectiva do mundo espiritual e do mundo dos 99%, acontece cada coisa aqui, gente, que vocês não têm ideia. É cura, é libertação. É enquanto a gente está aqui, Deus está mandando um anjo na casa da pessoa. É enquanto você está aqui, Deus está te curando. É Deus dando ideias para um, é Deus despertando o outro. É o outro que entrou aqui com dificuldade e falou, nossa, pastor me deu uma ideia, eu vou vender alguma coisa, eu vou fazer coxinha e vou vender, eu vou fazer sonho e vou vender. Poxa, eu vou lá no fabricante que eu conheço, que faz malha, e eu vou começar a vender. Uma época eu desandei a vender camiseta. No único pedido eu vendi 6 mil reais de camiseta. Está aí o Antônio Carlos e a Edna. Você era marceneiro, Antônio Carlos? Você é formado em marcenaria, Antônio Carlos? Não? E Deus tem te abençoado, Antônio Carlos? Por quê? Porque entrou em ação. Começou a fazer. E eu estava ali com a Edna tomando um café, e a Edna me dizendo, pastor, é uma loucura, é o extraordinário, é o galpão, é gente, é pedido, é não sei o que, e o vereador, e agora tem coisa para fazer para a cidade, e o vereador diz que quer ver a produção. Deus tem abençoado, pastor. Glória a Deus. Por quê? Porque recebeu a palavra, se moveu, e Deus abriu as portas. Entende? Entende a dinâmica como é que é? A gente recebe a palavra, e põe em prática, e age, e entra em ação, e Deus então prepara todas as coisas. Essa é a dinâmica, esta é a dinâmica que nos está preparada. O objetivo de Deus é que venhamos a reinar, dominar, multiplicar, e que venhamos a brilhar a luz dele para as pessoas. Você vai ter oportunidade de se levantar, vai ter a oportunidade de se tornar um empresário, e de abençoar outras famílias, e de orar pelos teus funcionários, de pregar o evangelho para os teus funcionários. Deus vai mover as águas, mas é preciso que você entre em ação, porque água parada dá dengue, água parada não produz vida. A palavra tempo, no hebraico, também pode ser escrita Zimã.
Zimã vem da palavra convite, que é rasmaná, que tem base na palavra rismin. Então tempo no hebraico também pode ser chamado, pode ser dito zimã. Zimã vem da palavra rasmaná, que é convite, que tem base na palavra convidar, que é rismin. O que é isso, pastor? Deus está a todo tempo nos convidando para a vida, nos convidando para viver, nos convidando para entrar em ação. O que é que nós temos feito com isso? Deus deu a você o tempo de hoje. Deus convidou você para a vida hoje. E o que é que você fez com o seu dia de hoje? Deus deu a você o dia de hoje. E o que é que você fez com o convite de Deus para entrar em ação hoje? E o pior, o que é que você vai fazer amanhã? Se as misericórdias do Senhor se renovarem, nós acordarmos amanhã. Em nome de Jesus, lembre-se que tempo também é convite, também é convidar. E Deus está te convidando à vida, te convidando a entrar em ação. E o que é que você vai fazer com o seu dia de amanhã? Viver do mesmo jeito? Fazer as mesmas coisas? Entrar pelos mesmos caminhos e querer ter resultados diferentes? Será que vai ser isso? Será que vai ser assim? Será que vai ser desse jeito? Queridos, pelo amor de Deus, 98% das pessoas não sabem o que estão fazendo aqui na terra. E a vida está passando. A vida está passando. Deus está te convidando a viver, a entrar em ação, a se mover. E o que é que você tem feito com isso? Zman, convite, convidar. Tempo é convite para entrar em ação. A todo tempo Deus está nos convidando para entrar em ação e viver o extraordinário nessa vida. A todo tempo Deus está nos convidando a entrar em ação e viver o extraordinário nessa vida. E o que é que nós estamos fazendo com isso? Ei, Deus quer trazer uma abundância para a tua casa que você não tem ideia do tamanho dessa abundância que Ele quer trazer para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Mas é preciso entrar em ação. Por quê? Porque o jogo mudou quando Adão errou o alvo. O jogo que começou é outro. Depende do teu esforço, do meu esforço, do meu empenho, do teu empenho, e Ele vai dar o resultado. Deus quer te abençoar. Vai lá, vai para cima. Procure lá a Edilane lá, ó, e o Rodolfo que estão lá, né? Perfume lá, Edilane. Como é o nome da marca? Ama Capariz. Vai lá. Pega igual o Antônio Carlos aí, ó. Vai fazer uma coisa que você nunca fez. Deus vai te prosperar como tem prosperado Ele. Entenda uma realidade dentro de você. Se um ser humano na face da terra fez, você pode fazer também. Se outro ser humano na história realizou, você pode realizar também. Por quê? Porque Deus não tem filhos favoritos, mas Deus respalda aqueles que se movem na direção do extraordinário. Ele está aqui. Eu sinto. E aí? Vocês conhecem a história da Palmeirinha? Eu já contei a história da Palmeirinha aqui. Ela foi reativa, mas mesmo reativa entrou em ação. E Deus abençoou a vida dela. Alguém sabe a história dela? Vou contar para vocês. Isso está no YouTube, você pode ver a hora que você quiser. Ela apanhava muito do marido.
E o marido foi embora e largou ela com 2 filhas. E ela fazia faxina para poder sustentar as 2 filhas. A ponto da mão dela, não sei quem já viu, a mão dela é deformada. Porque ela fazia muitas faxinas e ela acabou deformando as suas mãos. Os dedos dela são tortos. E aí, o que ela fazia? Ela tinha as 2 filhas numa escola, e ela tinha um uniforme só que ela tinha tido condições de comprar. E as filhas revezavam o uniforme. Um dia uma, outro dia outra. E a diretora da escola chamou ela e disse assim: Dona Palmira, nós entendemos o que a senhora está fazendo. E eu quero dizer para a senhora, que se até segunda-feira, as 2 não estiverem uniformizadas, nenhuma das 2 vão entrar na escola. Isso era uma quinta-feira. Ela ficou desesperada. Pegou as filhas, deixou com a vizinha, abriu um caderno de receitas que ela tinha antigo, e pegou lá uma receita de sonho. Pediu dinheiro para a vizinha emprestou o dinheiro para ela. Ela comprou os produtos e fez o sonho, e saiu batendo de porta em porta. Na sexta-feira, as 2 já estavam com uniforme. E nós estamos falando dela até hoje, porque ela está na TV, tem restaurante, tem livro escrito. Culinarista na Record, culinarista na Globo, culinarista na Gazeta. E a Dona Palmira está viva, vencendo o Covid, alegre com o programa ainda na Fox Premium. E aí? Quantas Donas Palmiras nós não temos aqui? Que com a bênção de Deus podem entrar em ação e viver o extraordinário. Ah, querido, posso falar? Existe um entendimento muito imaturo no nosso meio, de que Deus vai tirar de alguém que se esforça, que paga um preço, que estuda, que se empenha, para dar para alguém que não faz nada. Deus não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus não é injusto, Ele não pode ir contra Ele mesmo. Ele sempre será justo. E Ele vai abençoar quem? Quem se empenha, quem paga um preço, quem se move, quem faz o que tem de fazer, vai colher o que precisa colher. Fique de pé, por favor. E aí? Como é que serão os seus dias? O extraordinário é uma soma. Eu mais Deus. Deus mais eu. Nós estamos prontos para ver o extraordinário? Sim ou não? Mas aí nós estamos prontos para fazer a nossa parte e fazer o que precisa ser feito? Hã? O livro está aí, maravilhoso. Nós já lemos o livro? A Bíblia está aqui, maravilhosa, está na tua casa. Você já leu ela? Você tem se esforçado para ter esse relacionamento com Deus? Para ter esse contato mais íntimo com Ele? Você está se esforçando para colocar em prática o que você tem sido ensinado? Essa é a questão. Por favor, feche os teus olhos. Eu quero orar em nome de Jesus, junto com você, por uns pedidos de oração que chegaram. Oração pela Thaís. A Thaís da Silva, é uma pessoa que mora em Guarulhos. E, pelo que nos foi passado, um botijão de gás explodiu e tocou fogo em toda a casa. E ela está na UTI com 96% do corpo comprometido. Queimado. Feche os teus olhos, por favor, assim também orarmos pelo Heroaldo Correia. Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos. Te agradecemos porque cremos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Pai, em nome de Jesus, que a Thaís seja um testemunho nas tuas mãos. Em nome de Jesus, eu não tenho outra palavra aqui a não ser profetizar vida, profetizar restauração, profetizar libertação, profetizar um milagre extraordinário, e que através do testemunho dela, muitas vidas, em nome de Jesus, se acheguem ao Senhor. Nós oramos pela tua filha agora, nós unimos a nossa fé em oração, ligamos na terra a libertação, a cura, a vida, em nome de Jesus, seja ligado no céu. Oramos pelo Heroaldo, meu Deus, em nome de Jesus, abençoamos a vida dele, declaramos em nome de Jesus, o restaurar da aliança, da comunhão, e a vida abundante do Senhor sobre a vida dele. Sejam alcançados esses teus filhos, pela nossa oração, pela nossa intercessão. Afinal de contas, a oração do justo muito pode em seus efeitos, em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus. Nós vamos orar aqui agora. Eu quero agradecer a você que conosco esteve até o presente momento no YouTube. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por nos permitir entrar na sua casa. Que Deus te abençoe poderosamente, que esta semana seja uma semana maravilhosa na tua vida, na tua história, na tua família, que você entre em ação e Deus vai te abençoar poderosamente. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito, o Espírito da promessa, te dê uma semana de vida, de alegria, de testemunhos e de paz em nome de Jesus. Um beijo para você que estava no YouTube conosco, e nós aqui vamos orar, amém? Deus te abençoe, valeu YouTube, valeu cada um de vocês. Feche os teus olhos.